Boa noite, queridos ouvintes e seguidores do canal do Cartório Gustavo Faria Pereira. Hoje vou falar um tema bem simples, singelo, mas de suma importância, pois se não tivesse este fato jurídico, não estaríamos aqui. O registro de nascimento à luz do nosso Código de Normas do Estado de Goiás. E eu tenho que botar umas pequenas ponderações antes que causam uma cisânia sempre, principalmente em relação aos próprios registradores. E o que seria? A gratuidade. E o que seria a razão de ser da gratuidade instituída pela Constituição de 88? Ela foi instituída em função do subregistro que havia nas comarcas do Brasil, principalmente em sede do interior, e havia um subregistro muito grande. Isso prejudicava a cidadania, as estatísticas, tanto isso que o registro de nascimento é o ato inicial do exercício da cidadania e exercido com tanta valentia pelos registradores civis de pessoas naturais, mesmo que sucateados institucionalmente por causa dessas gratuidades sem a devida compensação que merecem. E ela foi estendida no período posterior à gratuidade de 1988, ela foi estendida posteriormente em 94. Por quê? Houve uma alteração instituindo que a gratuidade para todos, independente de situação de pobreza, bem como a primeira respectiva certidão, o que tornou, na verdade, mais barato ainda, estendendo por sua vez a gratuidade, e para quem comprovar a devida pobreza, a segunda, terceira, quarta via ainda pode ser feito. Isso aí pode problematizar ainda mais para o registrador. Pois bem, e onde vai ser registrado o nascimento? Ele pode ser registrado na circunscrição do lugar onde ocorrer o parto ou na residência dos pais, certo? No prazo de 15 dias, pelo pai ou a mãe, conjunta ou isoladamente. Mater sempre certa, conforme ela estiver portando a DNV, ok, pessoal? Ou pelo pai, aquele tal qual declarar, ou com a presunção legal de paternidade constante do Código Civil, certo? Em 45 dias também, no caso de falta ou impedimento de um dos indicados no inciso 1. Lembrando que essa presunção de paternidade também se aplica nos casos de união estável, ok? E no impedimento desses acima que eu havia citado. E até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede da serventia. E eu digo que é um exemplo muito claro, e existe muito, por exemplo, na minha comarca, há um distrito chamado Gameleira, que é mais de 30 quilômetros da sede da comarca, que é Silvânia, certo? Se for diverso local de residência dos pais, vai ser competente a circunscrição de ambos os genitores, ok? E se tratando de criança falecida menor de 1 ano não registrado, o que pode acontecer? O registro de nascimento competirá à circunscrição do local do óbito. Lembrando que isso não é caso de natimorto. Criança falecida menor de 1 ano. Lembrando que esse registro, se fosse natimorto, seria C auxiliar, mas será feito no registro C, de criança falecida, ok? Será feito o quê? O registro no livro respectivo, livro A, ok? Pessoal, vai ser feito 2 registros, portanto, no livro A e no livro C. Decorrido nesse prazo legal, o registro vai ser lavrado na circunscrição de residência do interessado, certo? Que seria um registro tardio, ok? Lembrando que se não tiver moradia ou residência fixa, a competência vai ser a circunscrição do local onde se encontrar, ok? E essa declaração vai constar do assento, ok? Lembrando que a declaração de nascimento feita após o prazo não vai incidir emolumento, sequer multa.
de acordo com o provimento número 28 do Conselho Nacional de Justiça. E quem é obrigado a declarar o nascimento sucessivamente? Os pais, ou no impedimento desses, o parente mais próximo, sendo maior e achando-se presente, ok? Se não tiverem esses que eu falei, ou se tiver falta ou impedimento, os administradores de hospitais, médicos ou parteiras que tiverem assistido o parto. Pessoas idôneas da casa em que o parto ocorrer, sendo fora da residência da mãe, e as pessoas encarregadas da guarda do menor. E nesse inciso 2, talvez, eventualmente, uma autoridade policial, um bombeiro, também se aplica por interpretação extensiva, ok, pessoal? Na pessoa, e também as pessoas encarregadas da guarda do menor, ok? E lembrando, o registro de nascimento poderá ser declarado por menores de 18 e maiores de 16 anos, independente de assistência de seus genitores ou representantes legais. E antes desse código de normas, não era raro eu se exigia a presença dos pais por causa de ausência de previsão legal, por causa da ser relativamente capaz, certo? E o registro de nascimento feito por pai menor de 16 anos, certo? Depende de autorização judicial. Olha só a problemática que acontece. Isso, infelizmente, pessoal, não é raro no registro civil. Infelizmente, graças a Deus, agora teve a proibição de casamento por menores de 16 anos, mesmo com determinação judicial, mesmo tendo filhos. Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que haver uma proteção do menor. E o pai menor também tem que ter uma proteção legal. Certo? E se a mãe for menor de 16 anos? Essa declaração vai ser feita nos casos dos pais, parente mais próximo, falta ou impedimento, os médicos, os administradores de hospitais, médicos e parteiras, pessoas idôneas da casa em que o parto ocorrer, sendo fora da residência da mãe, e também as pessoas encarregadas da guarda do menor. Ok, pessoal? E no caso de atingida a maioridade civil, o pedido de registro caberá somente ao registrando. Seria o registro tardio, ok? E se for incapaz, tiver alguma incapacidade em alguma decorrência, ele vai ser representado por curador, ascendente ou irmão. Lembrando que nesse caso, o maior de 16 anos poderá requerer pessoalmente o registro do seu nascimento, certo? E o que vai conter no assento de nascimento? Dia, mês, ano, lugar e hora certa aproximado do nascimento, o sexo do registrando, caso seja gêmeo, se ocorreu, prenome e sobrenome do registrando, prenomes e sobrenomes, naturalidade, profissão dos pais, idade da genitora em anos completos na ocasião do parto e domicílio da residência dos pais. Prenomes e sobrenomes dos avós paternos e maternos, caso tenham. Prenome e sobrenome, profissão, endereço, número do documento de identificação e do declarante do nascimento. Prenomes e sobrenomes, profissão e residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica, em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. Também, o número da identificação da declaração de nascido vivo com controle do dígito verificador. Naturalidade do registrando e número do CPF do registrando, ok? E no caso de diagnóstico de anomalia de diferenciação sexual, o registrador ele vai constará no registro de nascimento como ignorado, certo? Conforme constatação médica constante da DNV, certo? Lembrando que nesse caso vai ser facultado ao declarante a escolha de prenome neutro, masculino ou feminino, ok? Que pode posteriormente ser retificado, ok? Que o trâmite desse procedimento vai ser terá natureza sigilosa de acordo com o artigo 584 do Código de Normas.
Lembrando, e curiosidades jurídicas, quando vai ser feito no caso de nascimento de gêmeos? Eles serão declarados no assento especial de cada um, e se tiver um prenome igual, eles vão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Ok? Lembrando também, a naturalidade do registrando poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe na data do nascimento, desde que localizado no território nacional. E a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Isso ocorreu no caso do meu filho, que nasceu em Goiânia, uma vez que Silvânia não tem maternidade. Ele teve de nascer em Goiânia e eu tive de registrá-lo aqui na comarca de Silvânia. Ok? Lembrando que se houver indisponibilidade do sistema de emissão de CPF, o registro ele não pode ser obstado e o oficial averbará posteriormente o número, sem o ônus. Ok? Pessoal, lembrando que para o registro de nascimento tem a obrigatoriedade da apresentação daquela DNV, Declaração de Nascido Vivo, expedida em 3 vias. Ok? A segunda via original da declaração, ela vai ser apresentada e arquivada na serventia. Ok, pessoal? Lembrando que se houver o extravio da segunda via, ele vai exigirá a apresentação do documento firmado pelo representante legal da unidade de saúde, certo? Com os dados nele contidos. Lembrando que não pode ser obstado o registro, recusa, devolução ou solicitação da retificação de nascido vivo quando houverem equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe, quando houver omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai, divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante de declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo o que? Este último. Ok? E a divergência parcial ou total entre o nome do pai constante de declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo em qual desses casos? A declaração. E verificado pelo registrador, certo? De acordo com a legislação civil, que vai prevalecer o que? O último. Demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. E quando for fora o nascimento, fora de maternidade ou estabelecimento de saúde sem assistência médica, por exemplo, uma doula, uma parteira, ele vai ser somente, poderá ser lavrado se houver 2 testemunhas que assistiram parto ou atestem a gravidez, ok? Que nesse caso, o registrador, ele emitirá em 3 vias a DNV impresso fornecido pelas secretarias municipais, estaduais ou municipais de saúde. O que é a prática ideal para o registrador? Solicitar que ele vá à unidade de saúde para que seja emitida a respectiva DNV na prática. Ok, pessoal? Era isso que eu tenho a falar. Posteriormente vou falar sobre filiação e o prenome em próximos vídeos. Desejo muito sucesso para quem estiver fazendo o concurso e fé no Pai. Que o seu sonho saia. Um grande abraço e uma excelente quinta-feira.